Estamos de volta com o programa Primeiros Passos, hoje tratando do tema filhos criados pelos avós. Pois é, e como a gente falou no primeiro bloco, muitas vezes o que leva, aos pais a acabarem entregando os seus filhos aos avós é justamente a falta de tempo ou mesmo a inexperiência. E realmente isso também pode ser bastante dolorido nos pais. Veja aí. Joyce é mãe de Gabriela e de Heitor. Para criar os dois filhos, ela conta com a ajuda da mãe Elizabeth, uma avó que faz questão de participar da criação dos netos. É difícil porque, como ela mesmo disse, às vezes ela passa mais a mão na cabeça, a gente quer dar uma ordem e tal. E como ela faz muito parte da criação dos meninos, acaba que interfere um pouquinho, né? Mas assim, fora isso, é muito bom, porque eu sei exatamente a criação que ela deu a mim e que ela vai dar aos meninos também. Joyce se sente tranquila ao ver os filhos recebendo os cuidados e os mimos da vovó. Porque lá eles adoram mesmo. Minha menina agora tem 2 anos e ela já diz, eu quero ir para casa da minha avó. Eu vou para casa da minha avó, eu quero minha avó. Ela faz doce, faz muita coisa? Faz tudo, compra tudo que eles gostam, faz tudo e brinca. Lá é diversão, só diversão. Segundo ela, os filhos se divertem e muito com a avó, que pretende acompanhar o crescimento de todos os netos. E eu acho que eles vão ter esse cuidado da avó sempre. Mãe, meu sobrinho tem 10 anos, hoje em dia ele mesmo gosta de ir para casa da avó. Mãe, quero passar um final de semana na casa da minha avó. E agora a gente continua o nosso bate-papo sobre o tema filhos criados pelos avós, conversando com o psicólogo André Memória, que está aqui comigo. André, a ausência dos pais. Você falou, que o que importa é que tenha um pouco de tempo, pelo menos que seja um pouco, mas que se dedique. O que é que a ausência dos pais pode provocar na vida de uma criança desse futuro adulto? Com certeza, sem ter essa presença de referência para a criança, o primeiro aspecto é ela se sentir abandonada, de certa maneira, e sentir que não tem alguém para ampará-la. E isso pode gerar várias consequências negativas, Uma depressão na infância, ou TDAH, entre outros aspectos que prejudicam demais a vida da criança. Então, tem que existir essa referência de pai e mãe na criança. E principalmente, se ela está sendo criada por algum outro cuidador, que esse cuidador ele não fique fazendo, vamos dizer assim, um joguinho, ou dizendo que, cadê sua mãe, cadê seu pai, piorando essa falta, porque isso só agrava a situação que já é ruim, entende? André, a gente falou que um dos fatos que levam com que as crianças acabem morando com os avós é justamente porque o pai ou a mãe são bastante jovens. Outro fator também que acaba levando a essa situação é a separação dos pais. E aí, André, nesses casos? Porque o que acontece muitas vezes? Os pais se separam, o filho acaba ficando com os avós, mas depois aqueles pais voltam a se casar e os filhos continuam com os avós. E aí, como é que fica essa situação? Os pais casam novamente, criam outras famílias, até outros filhos, mas o do primeiro casamento ficou ali com os avós. As crianças podem se sentir também igualmente rejeitadas? Com certeza, com certeza. Assim, a criança ela muitas vezes sente a rejeição, mesmo quando ela não é falada ou quando ela não tem um ato assim tão forte como realmente deixar com a avó. Ela, por exemplo, pode se sentir rejeitada em casa, com os próprios pais cuidando dela. De que maneira? Com a negligência do tempo, Então, se separou, se tem conflitos, é sempre importante que a criança tenha noção do que está acontecendo. Como eu falei no primeiro bloco, dialogue com a criança. Não pense que ela é uma incapaz, que ela não vai entender. Por quê? Se você não dialoga, aí realmente ela não vai entender. Realmente ela não vai ser capaz de compreender a situação. Então, os pais têm que ter cada vez mais essa noção de que a criança, independente da idade, pode compreender diversas situações, desde que seja conversado num nível de diálogo que ela compreenda. Às vezes até desenhar, por que não, E se em algum caso extremo os pais não sabem como lidar, sempre tem a opção de conversar com um psicólogo, um pedagogo, algum profissional que possa orientá-los. O que não pode é separar ou ter várias brigas e a criança ficar refém
de uma situação que vai prejudicá-la talvez pelo resto da vida. André, qual seria uma situação mais indicada? Ou talvez, tudo é muito subjetivo, né? Tudo acaba sendo muito caso a caso. Mas, por exemplo, seria mais indicado a criança ficar permanentemente com os avós ou, digamos, quase que uma guarda compartilhada? Fica 3 dias com os avós porque o pai não pode ficar todos, fica 2 dias com o pai, mas tem que ficar um dia com a mãe. No caso da situação dos pais separados, aí fica um dia com a mãe, 2 dias com o pai, 3 dias com os avós. E a rotina dessa criança praticamente não existe, né? Não existe uma rotina. A criança não sabe mais qual é o seu lar, não sabe que referência ter. Como lidar com essa situação? Quando todo mundo quer ficar um pouco com a criança e nem pode ficar tanto tempo. Só você falando já ficou uma confusão na minha cabeça. A gente já vai se perdendo. Imagina a criança, né? Exato. Então, essa rotina não precisa ser uma rotina rígida, mas uma rotina bem definida é de extrema importância para a criança, né? Ela pode até ter várias casas, mas que ela tenha uma casa base. Que seja a casa dela, a casa que ela vai chamar de casa dela. Exatamente, e que ela saiba que ali é o lugar dela. Lógico, todos os lugares podem ser o lugar dela também, mas que tenha um lugarzinho, vamos dizer assim, um especial dela, e que ela tenha noção de que seja esse lugar. Então, pais, mães, avós devem conversar mais uma vez e definir. Olha, ela vai ficar de segunda a sexta, enquanto é dia de aula, na minha casa, né? Na minha casa, sob meus cuidados. E aí, final de semana, vocês podem dividir. E aí, nas férias, a gente vê algum outro arranjo. Mas, em época de aula, principalmente, essa rotina é de extrema importância. Ela talvez não fique em um lugar só, devido à condição dos pais e avós, mas que tenha um lugar principal a ir, a dormir, a ser o seu amparo, fisicamente falando, né? André, no caso dessas crianças que são criadas pelos avós, aí chega então o pai, depois da situação, e quer mudar toda a rotina do filho e acaba se sentindo na autoridade por ser pai. O que é que os avós devem fazer nesse momento? Os avós eles têm que tentar não se acuar, não pensar que o pai é a autoridade máxima. É lógico que isso falando... Estou parecendo fácil, mas eu sei que não é tão fácil assim. Problemas de família nunca é fácil. Exatamente. Difícil. Então, é saber se impor. Por quê? Se essa figura de paternidade exercida pelos avós conseguir pôr a autoridade que é a ela devida, vai ser muito mais fácil dialogar com esses pais e passar para a criança tudo aquilo que precisa ser passado. Pois é, André, mas tem um outro momento também que os avós acabam passando e que acaba sendo um pouco delicado, né? As crianças vão crescendo, vão deixando de ser criança, vão entrando aí na fase da adolescência e os avós acabam ficando um pouco menos interessante, digamos assim, para essas crianças, para esses adolescentes. E aí entra realmente em outra fase bastante delicada. A adolescência é uma fase delicada, né? E aí seria interessante que esses avós lessem um pouco, né? Fossem através de grupos de pais nas escolas conversar com outros pais ou avós que passam por uma situação de educar um adolescente. Porque realmente esse choque de geração vai acontecer naturalmente, não deve ser alvo de briga ou de transtorno. Deve ser alvo realmente de um diálogo mais... interessante sobre os dois lados, porque, por exemplo, se a avó não sabe mexer no celular, por que o filho, o neto, não pode ensiná-la, né? E aí ela chegaria para ele e pedia isso, porque hoje em dia é muito bom você saber se comunicar nas várias possibilidades, né, que um smartphone pode dar. E aí, lógico, se essa adolescente foi criado e bem criado, ele vai compreender mais. É isso que eu estava falando desde o começo. Quando o diálogo é muito presente, né, todos os conflitos que possam ser gerados na vida ou na fase infantil, adolescência ou adulta, eles são amenizados. Então, por mais revoltada que seja aquela adolescente ou adolescente, ele vai conseguir compreender mais a situação. E aí vai lidar mais, por menos interessante que os avós sejam devido à diferença de gerações, mas vai conseguir respeitar, tratar bem, saber o papel de cada um, né? Entender um não, quando não pode ir para aquela festa, né? Que o avô, a avó acha que é perigoso. Então,
saber que vão haver conflitos? Vão, mas que o diálogo pode ser um ponto em comum para esses dois mundos que podem ser tão diferentes. André, eu conheço alguns casos que, por exemplo, nesse momento, quando os avós já passam a não ser mais tão interessante, digamos assim, para os adolescentes, que os adolescentes acabam buscando até mais os pais. Uhum. E aí, nesse momento, vale a pena os pais trazê-los de volta? Ou seja, uma grande mudança na vida desses adolescentes e num momento delicado que é a adolescência. Vale a pena apostar nessa mudança? Claro, demais. Sempre que tiver um adulto disposto a ser o orientador daquele adolescente ou criança, é de extrema valia. Por quê? Todo mundo, independente da idade, precisa de um norte. E aí, quanto mais cedo ou quanto menos idade você tem, melhor esse norte pode ser para a sua vida. Então, se caso os avós estejam sendo um pouco renegados por aquele adolescente e ele quer ir de encontro aos pais, que bom, não deve ser visto com maus olhos não. Os pais devem acolher essa criança ou esse adolescente e orientá-lo mais uma vez, dialogar. Se ele está negligenciando os avós, dizer vá visitá-los, que eles amam você e querem seu bem. Então, acolham, tomem para si mais uma vez o papel de educadores, né? Porque a adolescência não é o final, é mais um começo, né, da educação, de orientação. E, quem sabe, é mais uma oportunidade para esses pais reintegrarem-se a seus filhos, né? Afinal de contas, nunca é tarde, né? Nunca, Para você nunca é se tarde. reaproximar do seu filho, né, André? A gente Exatamente. observa casos que acontecem, inclusive, já na fase adulta, Com né? certeza, com certeza. Por que não apostar nisso, né? Olha, sempre é tempo de dar amor, carinho, atenção, acolhimento, sempre, independente da idade. André, agora outro ponto delicado também na questão dos avós, deles estão criando aquela criança, aquele neto e acabam se colocando como pais, porque o dia a dia vai exigir isso deles, mas e na cabeça deles? Eles não são pais. E aí eles também precisam estar preparados para que em algum momento da vida deles aconteça essa perda, né? E é bem delicado, aí a gente já vai estar lidando com outro público também, outro grupo delicado, que são os idosos, né? Que merece realmente um cuidado a mais. Deve ser uma fase bastante complicada, né, para eles. Com certeza. É importante demais que cada grupo, em sua faixa etária, adolescente, adulto, idoso, saiba como um cuidar do outro. E que os mais velhos sempre orientem os mais novos a cuidar dele mesmo quando ele estiver numa fase mais idosa. Por quê? Se não existe esse planejamento, essa preparação, infelizmente pode acontecer de aquele adolescente ou um adulto jovem renegar e não querer dar mais um auxílio, não querer mais o bem-estar, o carinho daquele idoso. Isso é de extrema... um malefício extremo a esses idosos, né? Não tem medida, porque quando você perde essa sociabilização, esse laço sentimental, você fica mais doente. Sua imunidade baixa, aparecem doenças que você nem sabia que tinha. Nossa, sem contar na depressão que Com pode certeza, causar, né? com certeza. Então, isso é muito negativo. E mais uma vez, se não tem diálogo, se os adultos e as crianças, os avós, não entendem os processos, tudo fica mais difícil. Então é importante demais, como eu falei, se não sabe o que fazer, como orientar, procurar um auxílio profissional, né? Falar com a escola, geralmente tem um psicólogo, um psicopedagogo, a diretora da escola, para saber como lidar com essas várias mudanças da vida que é natural. A vida é cheia de ciclos, né? Então, a gente não pode fugir dos ciclos e sim saber como interpretá-los e como lidar com eles. Pois é, e nesse caso, diferentemente, por exemplo, da separação de pais, que aí vira uma briga muito grande, nesse caso não, né? São várias pessoas ao redor de um ser, de um filho, é o avô, a avó, o pai, a mãe, né? E quer queira, quer não, como você falou, quando a gente vai crescendo, quando a criança cresce e vira adulta, ela tem responsabilidade pelos seus pais que um dia vão envelhecer, né? Sim. Então, acho que nesse momento, na hora que o jovem, a criança, o adolescente vai deixando um pouco de lado os avós, é hora dos pais puxarem as rédeas da situação e começarem a comandar, né, de ambos os lados, dando mais amor aos idosos, aos avós, né? Sim. E também cobrando do filho. Sim.
Porque o avô também pode se sentir abandonado. E esse abandono, como eu falei no começo, igualzinho com a criança, pode gerar várias coisas negativas. Inclusive o idoso pode até morrer mais cedo devido a esse abandono, né? Pois é, André, mas eu acho que um ponto ficou claro na entrevista de hoje. Você deixou claro que dá sim para conviver em harmonia, né, com os filhos criados pelos avós. Não é porque Sim. aquele filho foi criado pelo avô, pela avó, que ele vai sofrer problemas, passar por transtornos. Não, dá sim para equilibrar a situação e criar aí um adulto consciente, um adulto que consiga dar também amor. Com certeza, com certeza. A gente tem muitos tabus, muitos mitos quando se trata de relações humanas. E aí, o princípio básico é dando amor, carinho, atenção, compreendendo como o outro se move no mundo e interage com as pessoas, tudo dá certo. Não importa que tipo de relação é, se é pai, mãe, vô e vó, com sobrinho, com neto, com amigo, com vizinho, né? Sempre nessa noção de que a educação vai dar certo sim. Desde que aquele vô, vó, pai ou mãe, tio ou tia, saiba que tem que dar atenção, tem que dar cuidado, tem que educar, tem que orientar, tem que mostrar o norte para que aquele indivíduo cresça com saúde, equilíbrio, uma vida feliz como todos devem ter. Ok, André. Obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui no De programa. nada. Obrigado a você pelo convite mais uma vez. Eu espero que tenha te ajudado. Eu acho que foi bastante esclarecedor o nosso bate-papo de hoje, né? Pois é, então, olha, não esqueça que semana que vem a gente tem novamente o programa Primeiros Passos, tratando aí do universo da primeira infância. Então, até lá!